Mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje eu vou explicar para você a grande dúvida que muitos candidatos possuem. Eu presto a prova de soldado ou presto a prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco? Se você quer se tornar policial militar no estado de São Paulo, eu ajudo você a se tornar policial. Então assista o vídeo até o final. Vem comigo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. A missão aqui é explicar para vocês uma série de coisas com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao ingresso, né? Lembrando que no Estado de São Paulo você tem basicamente duas oportunidades, entrando como soldado e entrando no concurso do Barro Branco, para que você se torne um cadete, beleza? Tudo bem? Então, basicamente essas duas oportunidades. Tem 3 editais por ano, 2 para soldado e 1 para o Barro Branco. Barro Branco oscila aí o quantitativo de vagas em torno de 165 a 220 vagas, dependendo de cada ano, beleza? E para soldado varia aí em torno de 2.200 vagas a 2.700 vagas, beleza? Então, basicamente isso aí em cada edital, fechou? O ano passado aí tivemos aí, né, 2.700 vagas mais 2.700, ou seja, 5.400 vagas. Esse ano temos aí previsão para 2.200 vagas, fechou? Então todo ano acontece mais ou menos isso, para que você tenha noção. E aí eu tenho que diferenciar algumas coisas com relação aos dois editais. A prova de soldado, ela tem um conteúdo menor em relação ao conteúdo do Barro Branco. Não quer dizer que a prova seja fácil. Por que eu estou falando isso? No último edital de soldado tivemos aí 46 mil inscritos. Dos 46 mil inscritos, apenas 1.000 passaram. E tínhamos aí mais de 2.000 vagas. Então, nem completou-se o quadro. Beleza? Então, tome cuidado com isso. Quais os conteúdos normalmente que são cobrados? Matemática, português, história, geografia, atualidades, noções de administração pública, que é uma parte de legislação, e noções de informática, beleza? Basicamente é esse o conteúdo aí, né? Sendo que matemática e português é o que tem o maior número de questões. Fechou? Tudo bem? E o conteúdo do Barro Branco? Tem mais matérias, um conteúdo mais denso, tá? Então tem lá química, física, biologia, sociologia, filosofia, língua estrangeira, que você pode optar entre inglês ou espanhol. Nas matérias de matemática e português, muda-se o conteúdo, tem um conteúdo mais, digamos que, mais complexo, beleza? Português, como por exemplo, cai literatura, no edital do soldado não cai. Então, as duas provas, elas têm, digamos que, essas diferenciações. E aí a grande pergunta, né? Pô, eu presto a prova de soldado ou eu presto a prova da Academia do Barro Branco? Primeira coisa, você tem que ter consciência de uma coisa. Qual a condição que você tem agora? Quais, né, os fatores que você tem agora? Em quais quesitos? Que você tem que colocar na balança, se possível, a nota, beleza? Primeira coisa, você tem um tempo maior para estudar para o Barro Branco? Ou a longo prazo? Né? Você quer estudar para o Barro Branco e você quer estudar a longo prazo, né? Beleza. Então, se você tem condições de estudar, se você já tem uma estabilidade, se você, sei lá, seu pai acaba te ajudando e sua única preocupação é você estudar e você estudar da forma correta, não é assistindo alguns vídeos, não é, sabe, até tendo algum curso, mas não segue uma metodologia, porque a metodologia é que faz a diferença. E você ficar se enganando, perdendo tempo, tipo, não vai dar certo nunca, nem pro edital do Barro Branco, e nem pro edital de soldado. Essa é a grande verdade, tá? Você tem que colocar isso na sua cabeça. Então, primeira coisa, você precisa entender qual que é a sua situação agora, tá? Qual escola você estudou, se você estudou em escola pública ou se você está estudando em uma escola particular e que ela dá um respaldo maior para você. Então, você tem que colocar a sua situação agora. Qual que é a sua condição financeira agora? Por quê? Para o Barro Branco acaba, digamos que demorando um pouco mais.
Não necessariamente, pô, vai demorar 1, 2, 3 anos para passar. Não, depende da sua condição agora. Será que você entende isso? Pô, se você tem dúvida, pega um simulado e faz um simulado. Pô, se você não fizer no mínimo 50% da prova, você vai ter que estudar mais e mais e mais, beleza? Se você acertou mais que 50% da prova, digamos que você tem uma facilidade, é mais fácil, digamos, que você investir e arrepiar para o Barro Branco, considerando que no Barro Branco nós já temos um edital autorizado e a prova vai ser em meados de junho do ano que vem. Então nós temos aí aproximadamente 8 meses para estudar. Dá tempo? Lógico que dá tempo, beleza? Mas é um edital por ano. Beleza? Ah, e será que eu presto de soldado? Eu acredito que você deve prestar a prova de soldado. E por quê? Porque a prova de soldado, como eu disse, ela é mais tranquila, tem menos conteúdo. Não digo que é fácil, ela tem menos conteúdo. E todo o conteúdo programático de soldado está dentro do conteúdo do Barro Branco. Ou seja, se você está estudando para o Barro Branco, ou se você está estudando para o edital de soldado, os editais eles são complementares, entendeu? Então, o edital de soldado está dentro do Barro Branco. Então, com base nisso, você deve prestar o edital de soldado. Sem falar que, além da prova, né, as demais etapas elas são similares, tá? Então, o TAF ele é similar. Então, os índices eles são parecidos. A diferença é que no Barro Branco tem natação, né? Para soldado não tem natação. Então, os demais testes que a barra, o abdominal, o tiro de 50 metros e os 2.400, eles são idênticos aí tanto para um quanto para outro, não mudam os índices. Então, você vai lá ter a experiência de se testar, tá? De saber como que você tá. Além disso, tem um psicológico, né? O psicológico aí acaba reprovando, né? No psicológico do Barro Branco, reprovou 60% dos candidatos. E por que reprova? Porque o candidato não se prepara, né? Tem candidato que tem a noção que precisa se preparar para a prova, tem candidato que tem a noção que precisa se preparar para o TAF, mas pro psicológico ele não se prepara. E por isso que você não tem que esquentar a cabeça agora. Você tem que começar o quê? Entender o que é necessário você fazer. Primeiro, tem que se preparar para a prova, tem que se preparar para o TAF, tem que se preparar para o psicológico. Pô, Alexandre, eu não consigo fazer isso. Consegue. Por isso que eu tenho um método, né? Eu tenho o Jornada PM, que eu auxilio você para a prova, beleza? Com investimento de R$ 37 por mês. Chega a ser ridículo isso, né? Mas é para ajudar, é para demonstrar para você que não é questão financeira. E no Jornada PM, você vai ter o conteúdo soldado do Barro Branco. Você estuda, você decide, né? Com metodologia, com planejamento, com aula específica, tudo que você precisa, beleza? E para as demais etapas, tem a mentoria. Eu tenho uma mentoria específica para ajudar você. Isso, e você só vai pagar a mentoria se você for aprovado, se você assinar posse. Exatamente isso. Então não tem desculpa. O que você precisa entender é assim, ó, mentalizar quais suas condições agora. E você prestando a prova de soldado, você já vai ter no mínimo a experiência das demais etapas, beleza? E é assim, com essa mentalidade que você deve seguir, né? Considerando até, utilizando de forma estratégica que no próximo ano, a primeira prova que virá é a prova de soldado. Né? Então, em meados de fevereiro, março, vai abrir um novo edital para soldado de 2026. Vai abrir. Minha sugestão é que você preste essa prova sim, e você vai seguindo as etapas. E em meados de abril, maio, vai abrir o edital para o Barro Branco. E aí você vai prestar esse edital. Pô, Alexandre, mas se eu passar para soldado, e se eu, sei lá, tiver um curso de formação, eu consigo ser liberado para poder fazer as demais etapas? Consegue. Você não vai ter impedimento algum. A partir do momento que você for policial militar e você estiver no curso de formação de soldados, ou se você já for policial, não vai ter nenhum impedimento. O seu comandante só precisa saber que você foi convocado. Isso sai em diário oficial. Você vai pegar essa convocação de diário oficial, vai demonstrar para o seu superior hierárquico e ele vai liberar você no dia da prova. E você não vai ter nenhum prejuízo, né? Você não vai ser prejudicado em nada, tá? Pelo contrário. Você vai lá fazer seus testes de forma tranquila e você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, a minha sugestão, independente de uma situação, pô, eu tenho já uma vida estabilizada, meu pai e minha mãe me ajudam, eu guardei um dinheiro e quero só estudar, tá bom, não tem problema, vai lá e presta a prova de soldado também, beleza? Se você vai assumir ou não, aí é outra coisa lá na frente. Por que outra coisa lá na frente? Porque, mais uma vez, você tem que ver a sua situação agora. Como que tá a sua situação financeira agora? Você que tá me assistindo. Pô, Alexandre, eu não tenho nenhum patinho para dar água.
Então tá bom. Então beleza. Então você consegue se manter com isso? Então tá bom. Então se você não quiser, não assina a posse. A decisão é sua. Mas se você quer sua independência, porque queira ou não queira, como soldado você já vai começar recebendo um salário de R$ 5.000 para estudar. Vai estudar durante 1 ano no curso de formação. Ah, Alexandro, mas pô, se eu começar o curso de formação, eu não vou ter tempo para estudar pro Barro Branco. Será que não dá, mano? Você tem que parar de ficar arrumando desculpa, mano. Eu fico vendo um monte de gente arrumando desculpa. Eu fico puto com isso. Olha só a minha história, né? Minha história, senhores e senhoras. Eu sempre quis o Barro Branco, fechou? Sempre quis o Barro Branco. Eu queria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ninguém tirava isso da minha cabeça. E essa é a mentalidade que você tem que ter, você que está me assistindo. Por quê? Porque é projeção na carreira, é estabilidade, é você ser comandante, é você liderar a tropa, é você fazer o seu melhor, né? É você ajudar a sociedade. Você tá entendendo? Essa sempre foi a minha mentalidade. E eu quero colocar isso na sua cabeça. Você tem que entrar. Eu entrei na polícia, não foi pra ser soldado, não desmerecendo, né, pessoal? Me ajudou muito. Mas eu entrei pra ser coronel. Eu quero ser coronel. É isso, é exatamente isso. Nada mais, beleza? Só que, à época, eu não tinha condições. Lembra da análise que eu falei agora há pouco? A minha análise, eu não tinha capacidade intelectual para passar na prova do Barro Branco. E eu tinha necessidades. Quais necessidades? Eu já tinha família, eu já tinha filho, eu tinha que prover a minha família. Então, olha a minha situação. Então, eu fui fazer a primeira prova do Barro Branco, eu não acertei nem 20% da prova. Então, eu fui muito mal. Minha casa literalmente caiu. Eu falei, caramba, isso porque, em tese, eu era um aluno bom, segundo os professores no ensino médio. Lógico que é um aluno bom, as questões que caem lá são fáceis, não tem um direcionamento para a concorrência que é aqui fora, então, meu, lógico que, né, eu vou ser um aluno bom. Eu ia nas aulas, não faltava, então, pô, então, lógico que eu vou ser um aluno bom, mas para competir aqui fora não é assim. Você não pode ser um aluno mediano. Você não pode, você tem que estudar mais, saber o que cai, ter planejamento, ter cronograma, saber ao certo o que vai ser cobrado. Se você não souber isso, você não vai passar. Você vai ser, né, um aventureiro. Beleza? Então a primeira vez que fui prestar a prova do Barro Branco, fui muito mal. Então eu não passava, né? E não passava nem na prova de soldado. Essa é a grande realidade. Estudava em escola pública, morava na favela, morava na comunidade. Então, como é que eu vou passar no Barro Branco se eu não tinha estrutura para isso? E eu precisava de ter uma estabilidade para a minha família. Então, lógico, eu prestei a prova de soldado, após estudar também, e passei, assumi a posse. Né? Assumi a posse, assumi o cargo de soldado, foi uma excelente experiência para mim, aprendi muito, aprendi na raça, ali no chão de fábrica, o qual é o trabalho do policial militar. E isso para mim foi importante para que eu amadurecesse, para que eu crescesse pessoalmente, profissionalmente, entender como funciona atender uma ocorrência no meio de uma comunidade, saber e ajudar as pessoas. Isso para mim foi muito importante. Não que o oficial direto não saiba isso, lógico que sabe, mas são fatores diferenciados da minha vida, da minha experiência, beleza? Então, eu optei, lógico, em assumir a posse e seguir estudando, beleza? Então, para com essa desculpa que não dá para estudar no curso de formação depois de formado. Dá sim. A grande questão é qual que é a sua prioridade. Por quê? Tem gente que entra no curso de formação de soldados, eu tenho uma série de alunos que cometem esse erro. Que ele fala assim, ah não, capitão, eu vou fazer o curso de formação, eu vou só focar no curso de formação. Foca nada. Depois que sai do curso de formação, o que ele faz? Ele vai fazer qualquer coisa, menos estudar. Ele não estuda nem para o curso de formação e nem para o Barro Branco, ou seja, está perdendo tempo. Quando eu me formei, né, durante o curso de formação, todos os dias eu estudava para o Barro Branco, porque esse era o meu objetivo. Então você tem que decidir qual que é a sua prioridade. Se você decidir qual que é a sua prioridade, você focar nela, trabalhando todos os dias, nem que seja um pouco. Pô, sair do curso de formação lá de soldado, quebrado, ah, meu Deus, tá bom. Senta lá e assista no mínimo uma aula, é compromisso, é obrigação sua, tá na sua mão, a decisão é sua. Quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, você vai passar na sua próxima prova. Exatamente dessa forma, né? Então eu precisava dessa estabilidade, receber um salário para dar o sustento, prover a minha família. Então eu optei e continuei estudando. Tanto é que eu passei nos concursos internos da polícia, para cabo, para sargento, depois passei no Barro Branco.
Então, o que eu estou explicando aqui para vocês? Você tem que fazer uma análise da sua vida. Não tem certo ou errado. Tem as condições das quais você tem agora. Se seu pai tem condições de te ajudar e você, né, é novo assim no sentido, não tá no limite máximo de idade, porque tem gente que fala, pô, Alexandre, eu tô com 30 anos agora, pô, minha oportunidade. Então, você tem mais que prestar o edital de soldado, porque quando você se torna policial militar, você não tem limite máximo de idade, beleza? Então, vale a pena você prestar essa prova. Pô, Alexandre, caramba, eu tenho uma estabilidade, meu pai e minha mãe me ajudam e eu tô focado estudando. Pô, beleza, se você tem essas condições, foca no barro branco, mas não deixe de prestar essa prova, nem prova para soldado, nem que seja para treineiro, para você ir sabendo, naquela emoção, aquele frio na barriga, quando você vai fazer o TAF, quando você vai fazer o psicológico, isso é bacana, a gente já vai trabalhando isso, né? Isso é importante, a mentalidade, saber o que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado, isso que traz resultados gigantescos. Que lá na frente, se você porventura não quiser, não assume a posse. Ou então você que porventura, pô, eu tenho uma estabilidade, meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda, mas eu quero minha independência. Eu quero, né, eu quero me sustentar, eu quero, sei lá, ajudar. Enfim, eu tô querendo, não sei, é você que decide. Então, por que eu preparei esse vídeo? Que tem muitas perguntas. Pô, Alexandre, eu presto para soldado ou eu presto para barro branco? A decisão tá na sua mão. Sempre eu falo isso. Decida. O que não dá é você ficar se enganando. Como, por exemplo, teve gente que, porventura, não foi bem na última prova do barro branco. Ou foi reprovado no TAF, ou no psicológico. E o cara não tá fazendo nada, não tá estudando. Aí vai adiantar, aí vai abrir o próximo edital ano que vem, aí vai ser a correria, a pessoa não tá se preparando, deveria estar na minha mentoria comigo. E não tá. Né, por N motivos, mas tá bom, a decisão é de cada um, né? Você que manda, você que escolhe. Bem como você que vai prestar a próxima prova de soldado, né? Ah, tem uma prova agora, dia 30 de novembro, tem, mas pô, não se preparou? Tá bom, mas teremos outras duas para soldado ano que vem e mais uma pro barro branco. Então, se você realmente quer se tornar policial, o primeiro passo é estudar. E como eu disse, né? Esse mês está no valor de R$ 37,00 por mês, né, os dois cursos, para soldado e pro barro branco. É exatamente isso, não tem desculpa. E depois você pode participar da minha mentoria, que eu ajudo nas etapas pós-prova. Então, o que você precisa fazer? Parar de ficar arrumando desculpa. As oportunidades que virão, abrace, né? Dê o seu melhor, estude, mas não estude de qualquer jeito. Não estude e ficar achando que vai conquistar a sua vaga assistindo vídeo no YouTube. Você pode até conquistar, mas vai demorar mais tempo. E o ano de 2026 promete, é o ano da sua farda. É o ano que você vai realizar o seu sonho. Você vai passar em todas as etapas. É essa a sua mentalidade. Se você colocar isso na sua cabeça como meta, como projeto de vida, como plano de carreira, você vai passar. Você vai passar tanto no edital do soldado quanto no edital do barro branco. E com certeza eu estarei aqui para te ajudar em todas as etapas. Sem desculpa, na minha época eu não tinha essa oportunidade que vocês estão tendo agora, de ter alguém para ajudar, para apoiar, que sabe de fato como funcionam as etapas, mas você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é ter a querência. O que é querência? Eu vou atrás, eu vou fazer parte, eu vou estar na comunidade do Alexandre, porque lá a gente só fala de polícia militar. É assim, meu! Se não for assim, não vai dar certo. Será que você conseguiu entender? Se você chegou até o final desse vídeo, você precisa estar no ambiente correto, com as pessoas corretas, e um grupo comigo, no qual eu vou estar falando, incentivando, dando pancada se for possível, para que você valorize o que você tem de mais precioso, que é o quê? Depois da vida, o tempo. O tempo que você está aqui assistindo esse vídeo é muito importante. E eu tenho certeza que se você entendeu o que eu quero passar, você vai parar de ficar enrolando, vai se dedicar. Vou deixar o link aqui, ó, para que você faça parte aí do Jornada PM e faça, né, o seu melhor. Estude, lá tem um módulo de planejamento que eu explico tudo, de forma detalhada, como você estuda, qual a mentalidade, o que você tem que fazer, e seguiremos firmes e forte, porque a missão é tornar você policial militar do estado de São Paulo, beleza? Espero ter ajudado nesse vídeo. Dê o like aí, por gentileza, compartilhe para aquele seu amigo que porventura quer se tornar policial, porque aqui, como eu disse, a missão é ajudar, beleza? Fechado? E ative o sino, porque constantemente eu coloco conteúdo aqui para ajudar você, para auxiliar você. E se eu conseguir, você também vai conseguir, beleza? Vamos que vamos. Um abraço, força e honra, até o próximo vídeo, valeu!